Pois é, Carol, bom dia mais uma vez para você, para quem está com a gente neste comecinho de terça-feira. Essa previsão de Paulinho da Força de entregar esse texto, ele chegou até a falar em votar esse texto na própria quarta-feira. Essa previsão tinha sido considerada muito otimista, né, por muitos deputados, dada a complexidade do tema e o embate que ele vem provocando dentro da Câmara, né? E agora o próprio relator, então, admite que vai demorar um pouquinho mais para conseguir conciliar os interesses da Câmara, um texto que agrade a maioria e que tem as chances de ser aprovado. Quem até tinha antecipado essa informação tinha sido as nossas âncoras e analistas Tainá Falcão e Jussara Soares, que disseram, né, que ele teria essas reuniões com as bancadas partidárias, e o próprio relator então confirmou isso em entrevista à CNN na tarde de ontem. Ele marcou reuniões começando pela bancada do PL para essa tarde, para as 3 da tarde, depois às 4 ele vai se reunir com a bancada do PDT, às 5 com republicanos e às 6 com a bancada do MDB. Ele disse que a ideia é conversar com todos os espectros políticos, com a direita e com a esquerda. Por enquanto, nessa lista a gente não tem partidos de esquerda, né? Só tem partidos ali do centro e da direita, incluindo o PL, que é o partido que mais articula, né, por pautar e querer aprovar a anistia aos apoiadores de Jair Bolsonaro envolvidos nos ataques às sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro de 2023, e também o PL gostaria de anistiar os condenados no Supremo Tribunal Federal, né, pela tentativa de golpe de Estado. Então, Paulinho da Força já vem, quando ele diz... Assim que ele foi anunciado o relator, ele disse que uma anistia ampla, geral e restrita não teria chances de passar. Isso já desagradou o PL, que já começou a criticar o relator, né? Ele já sofre resistência do PL, que é o principal partido da oposição. Então, aí fica o desafio dele conseguir um texto que tenha amplo apoio suficiente para ser aprovado na Câmara dos Deputados. Ele disse, Carol, que esse adiamento se deve, primeiro, por essa complexidade, né, de achar um senso comum aí para aprovar esse texto, e também citou as últimas sanções anunciadas ontem pelos Estados Unidos contra autoridades brasileiras, né? A gente lembra que o governo Donald Trump anunciou a aplicação da lei Magnitsky contra a esposa do ministro Alexandre de Moraes, contra o filho dele, também cancelou vistos, né, de autoridades brasileiras, incluindo do advogado-geral da União, Jorge Messias. Para Paulinho da Força, essas sanções, né, são uma interferência indevida aqui no país. Ele lamentou isso, se solidarizou com o ministro Alexandre de Moraes e disse que não entende como nenhum brasileiro pode concordar com iniciativas como essas, aí criticando, né, sem citar o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que articula essas sanções lá nos Estados Unidos. Sobre essa questão também da anistia, Carol, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, deu entrevista ontem ao programa Roda Viva, né, da TV Cultura, e disse que uma redução de penas seria algo razoável, uma alternativa razoável. Na opinião dele, ele disse que não participa de nenhum acordo com o Congresso nesse sentido para elaborar esse texto da anistia, mas que já tinha se reunido no passado, antes mesmo da condenação de Jair Bolsonaro e os outros integrantes do Núcleo 1 da tentativa de golpe. Barroso disse que tinha se reunido com os presidentes da Câmara e do Senado para tratar disso e tinha recebido essa sugestão de redução de penas que ele considera razoável, mas ele defendeu as punições que a justiça brasileira implementou contra os envolvidos nos ataques de 8 de janeiro e também contra os acusados da tentativa de golpe de Estado, mas disse que uma redução de pena talvez fosse uma saída, mas de qualquer forma vai caber ao Supremo analisar a constitucionalidade de qualquer proposta que o Congresso aprove nesse sentido, seja anistia light ou anistia ampla, geral e restrita. Ainda sobre isso, Carol, quem deu entrevista para a CNN foi o ex-presidente Michel Temer, ele que foi ouvido no Arena da edição de ontem, né? E ele disse que tem conversado com Paulinho da Força sobre essa proposta da anistia, numa tentativa de ajudar nessa articulação, e disse que sugeriu que os envolvidos nos
atos de 8 de janeiro fiquem inelegíveis nessa versão de texto que Paulinho da Força prepara. Isso já ocorre, né, Carol? Os condenados na justiça já são inelegíveis. Temer sugere que isso fique esclarecido nessa proposta de anistia. A gente separou até um trecho da fala do ex-presidente Michel Temer. Vamos acompanhar. Até o presente momento, que eu saiba pelo menos, não há um texto definitivo, porque ora se fala na redosagem das penas, ora se fala numa numa anistia amenizada. Aliás, eu devo até dizer, Tainá e todos hoje, como eu estou no meio dessa história, de vez em quando me surgem sugestões. Uma das sugestões que eu até encaminhei ao deputado Paulinho da Força foi uma sugestão de modificação constitucional que estabelecesse mais ou menos o seguinte, lá pelo artigo 14 da Constituição Federal, dissesse, olha aqui, aqueles que participaram do 8 de janeiro, aqueles que participaram e aqueles que também geraram o 8 de janeiro, ficarão impedidos de qualquer elegibilidade durante 8 anos, sem embargo de serem anistiados das penas, não é? Mas não é anistiado do crime. O crime continuaria sendo punido, teria sido punido. Enfim, aparecem as mais variadas sugestões, mas eu volto a dizer a você, não há, que eu saiba pelo menos, um texto definitivo para ser votado.